Maravilha, galera. Para a gente fechar, então, bora fazer questões. Com a iminente notícia aí da Banca Legale como uma banca organizadora desse concurso, eu optei por trazer uma boa quantidade de questões da banca aqui para vocês verem como que ela costuma cobrar. Mas de antemão já te dou aqui uma visão, cara, bem focado na literalidade da Constituição, sem muita diferença dessas bancas tradicionais que focam no texto da Constituição Federal. Então, faça questões, ainda que você faça de outras bancas como a Fundatec, Vunesp, pode fazer, porque elas têm um perfil semelhante. E assim você vai treinar a sua forma de interpretar, né, o texto constitucional e aplicar ele para o caso concreto. Vamos lá. Começando com essa primeira questão, gente, olha só. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. Então aqui nós temos uma primeira questão de intervenção, né? Intervenção. No caso, gente, se ele está trazendo aqui as hipóteses de intervenção, ele quer que a gente olhe para o artigo 34 da Constituição Federal, né? Então, a União não intervirá no Estado nem no DF, exceto para... Então, quais são as hipóteses de intervenção? 1. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Gente, isso está certo ou está errado? Certíssimo, né? Essa é uma das hipóteses de intervenção, inciso 3 do artigo 34. Vou até colocar aqui do ladinho para você não esquecer. 2. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. E aí, gente? Certo ou errado? Certíssimo! Esse aqui está no inciso 6 do artigo 34. Então, está certinho também. Depois temos o 3. Reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 meses consecutivos. E aí, gente? Certo ou errado? Aqui temos um problema, né? Esse aqui se trata, gente, do inciso 5, a linha A, que traz essa hipótese, só que não é por suspensão por mais de 2 meses, e sim por 2 anos, é o que a Constituição Federal fala, tá? Suspender por mais de 2 anos consecutivos, portanto, essa 3 está errada. Estão corretas 1 e 2 apenas, resposta letra D. Tá aí, questão letra D. Banca Legale, tranquilinha, não tem erro. Olha essa outra aí, gente. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, é uma vedação. É uma vedação somente para a União, letra A. É uma vedação somente para a União e os Estados, somente para a União, os Estados e o DF, somente aos Estados, ao DF e aos municípios, ou a União, aos Estados, o DF e aos municípios, gente. O que você marcaria aqui? Queridos, aqui estamos diante de uma daquelas vedações que estão no artigo 19, né? No caso, inciso 1. E ela é uma vedação para todos os entes federativos. Nenhum ente federativo pode fazer isso. Portanto, a resposta, letra I. Show? Questão 3. De acordo com o previsto na Constituição Federal de 88, são bens da União. Também pergunta clássica de prova. Letra A. Os recursos minerais, exceto os do subsolo. Gente, isso aí é bem da União? Tá certo isso aí? Tá não, tá? Só para lembrarmos, os bens da União estão no artigo 20, ok? Neste caso aqui, a letra A está no inciso 9. Só que tem um problema. A Constituição fala inclusive os do subsolo e não exceto. B. As cavidades naturais subterrâneas, mas não os sítios arqueológicos e pré-históricos. Gente, errado também. Porque os sítios arqueológicos e pré-históricos também são bens da União, inciso 10 do artigo 20. Os potenciais de energia hidráulica e eólica. Eólica onde, gente? Inciso 8 do artigo 20 não fala em eólica, fala apenas em hidráulica. Letra D. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aqui está certo, né? Inciso 11,
Resposta letra D. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. E a letra E, os terrenos de marinha, excetuados seus acrescidos, está errado, porque inclui, né? E os seus acrescidos, inciso 7 do artigo 20. Beleza? Portanto, queridos, resposta dessa questão 3, letra D de dado. Tranquilo? Questão 4 agora, ó. Conforme a legislação federal, os estados não podem, através de plebiscito, incorporar-se entre si, subdividir-se, separar-se da federação, formarem novos estados ou desmembrar-se para se anexarem a outros estados. Então, gente, tem 4 possibilidades aqui que podem ocorrer através de plebiscito, nos termos do artigo 18 da Constituição, parágrafo 3º, que são aquelas hipóteses de criação de novos estados, né? Então, os estados podem incorporar-se entre si. Então, não é o que eu quero, porque a gente está procurando o que os estados não podem através de plebiscito, tá? Mas, segundo o artigo 18, parágrafo 3º, os estados podem incorporar-se entre si através de plebiscito. Os estados podem subdividir-se através de plebiscito. Os estados podem separar-se da federação? Não, gente, não pode, porque isso viola o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. De vez em quando aparecem umas correntes do WhatsApp, ó, volta nesse plebiscito que o nosso estado vai separar do Brasil, porque o Brasil não presta, só o nosso estado que é fodão, porque a gente é muito mais lindo que o resto. Parece essas coisas idiotas, gente. Aí o concurseiro, ao invés de estar estudando pela Constituição, ele fica estudando pelos grupos do tio do WhatsApp lá. Aí você vai se foder, você não vai passar nunca no concurso. Tá? Então, não pode, né, os estados não podem, através de plebiscito, separar-se da federação. Não pode nem através de plebiscito, nem de forma alguma, porque isso violaria de morte o Pacto Federativo. Tá? Já a letra D e a letra E também estão previstas no artigo 18, parágrafo 3º, como hipótese de criação de novos estados. Então, questão 4, a resposta é letra C. 5. Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, quanto à competência dos municípios, está incorreto. Gente, atenção para o comando, tá? Está incorreto. Letra A. Legislar sobre assuntos de interesse local. Gente, legislar sobre assuntos de interesse local está incorreto? O município não pode fazer isso? Lógico que o município pode, né, gente? Aqui está no artigo, vamos pegar tudo aqui, está no artigo 30, né, porque são competências dos municípios. Neste caso aqui, artigo 30, inciso 1. Tá? Artigo 30, inciso 1. Se está na Constituição, então não é o incorreto, que a gente está procurando aquilo que não está. B. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. E aí, gente? Isso também está na Constituição, também é competência do município, só que isso aqui está no inciso 3, tá? Então, letra B está no inciso 3, não é o que eu quero, porque eu estou procurando aquilo que não está, aquilo que é incorreto. C. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Esse também está no inciso 5 do artigo 30, é competência do município. D. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Aqui, gente, inciso 7 do artigo 30 também é competência do município, portanto, não é a resposta que nós estamos procurando. Bom, só sobrou a letra E. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local com supremacia, de forma independente e excludente da legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Gente, esta letra E está errada, ela se refere aí ao inciso 9 do artigo 30, só que o erro está quando ele fala com supremacia de forma independente e excludente da legislação e ação fiscalizadora federal e estadual, quando na verdade a Constituição fala observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual.
Então, o município não pode fazer isso dissociado da legislação federal e estadual. A única incorreta, letra E. Beleza? 6. Mais uma da Legale, ó. Conforme legislação federal, assinale a alternativa incorreta também. Legale gosta disso. Letra A. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, a letra A, aqui é uma questão que vai tratar do artigo 19, que são aquelas vedações constitucionais, e no caso dessa letra A está no inciso 1. E está correta, tá, gente? De acordo com a Constituição Federal, está certo. Se está certo, não é o que eu estou buscando, o que está incorreto. B. É vedado à União recusar fé aos documentos públicos. Também está certo. Esse é o inciso 2 do artigo 19. C. É vedado à União e aos Estados criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Também está certo. Esse é o inciso 3 do artigo 19. Letra D. É vedado somente à União e aos Estados estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Gente, aqui ele erra em dizer que é vedado somente à União e os Estados, quando na verdade é vedado a todos os entes federativos, União, Estado, DF, município. Esse também diz respeito ao inciso 1, mas está incorreto e, portanto, é a resposta certa que nós estamos procurando, porque a gente estava procurando exatamente a incorreta. Por fim, temos a letra E, é vedado ao município recusar fé a documento público e está de acordo com a Constituição, no inciso 2. Única incorreta, então, da 6, letra D, que é a resposta. Questão 7 agora, hein? De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei ou por ordinária, por decreto complementar, por resolução, por publicação. Gente, e aí? Né? Gente, ela tem que ser regulada por que tipo de lei, né? Se você pegar o artigo 18, parágrafo 2º, ele diz que os territórios federais integram a União, sua criação, transformação, Estado e reintegração serão regulados em lei complementar, obrigatoriamente em lei complementar. Portanto, essa questão 7, resposta letra C. 8. De acordo com a estrutura federativa brasileira, a legislação ambiental pode ser de âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Sobre isso é correto afirmar que, então, aqui ele trouxe uma premissa, né, uma afirmação, que a legislação ambiental pode ser de âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Ok? Então, ele trouxe essa premissa. Agora, vamos para as alternativas que vão aparecer. É correto afirmar que o Distrito Federal só pode atuar sobre a poluição hídrica? É correto isso, gente? Não, tá, gente? Não é correto isso. Se você olhar o artigo 24, quando ele trata ali das competências concorrentes da União, Estado e DF, o DF é um dos titulares dessa competência. No inciso 6, você vai ver que tem lá, né, legislar concorrentemente sobre floresta, blá, 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 e controle da poluição. Ou seja, ele não especificou que o DF só pode atuar sobre poluição hídrica. Ele falou sobre o controle da poluição. Qual? Qualquer poluição. Aí você complementa esse 24 aqui com o 23. Inciso 6, que é uma competência administrativa comum, 23, aí todo mundo tem que fazer. E ele fala proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Ou seja, é uma missão dos entes federativos, todos eles, combater a poluição em todas as suas formas. Então, esses dois incisos deixam essa letra A
Errado, porque ele falou que só pode atuar na poluição hídrica e não em qualquer tipo de poluição. B. O município não pode legislar quanto ao uso do solo. Gente, o mesmo inciso 6, né, que ele trata aqui do artigo, ou melhor, o artigo 30, quando ele fala das competências do município, ele fala no artigo 30, inciso 2, primeiro, ele fala no inciso 2, que o município tem competência de suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, ele poderia legislar sobre este tema aqui, né? E o próprio inciso 30, inciso 8, fala que o município tem competência para promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento, controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Ou seja, o município ainda tem essa competência expressa de cuidar do uso do solo dentro da sua área. Então, não pode legislar contra o uso do solo, está errado. Tá? Ele pode sim, né? Por força do artigo 32, principalmente. Depois temos a letra C. Os Estados-membros não legislam sobre a poluição atmosférica. Gente, mesma coisa, né, que nós falamos ali em cima. Artigo 24.6, mais o 23.6. Né? Porque é a mesma coisa do DF. Só que na letra A ele falou que o DF só pode atuar sobre poluição hídrica. E a letra C diz que os estados não legislam sobre poluição atmosférica. Legisla. O 24.6 autoriza, competência concorrente. Ele pode legislar sobre poluição. D. A União pode legislar sobre direito penal ambiental junto com os Estados-membros. Gente, aqui também é uma coisa curiosa, né? Porque direito penal é uma competência privativa da União. E ele colocou aqui junto com os Estados-membros, ficou muito estranha essa afirmação. Poderia até delegar aos Estados-membros a possibilidade de autorizar o Estado a legislar sobre alguns assuntos específicos sobre esse direito penal ambiental. Mas assim, pode legislar direito penal ambiental junto com os Estados-membros? Aí não, ficou estranho, né? É competência privativa da União. Sobra então a letra E. Cabe à União, bem como os Estados e o DF, legislar concorrentemente sobre floresta, caça e pesca. Então está aqui, artigo 24, né? Inciso 6, que nós já tínhamos visto ali. Artigo 24, inciso 6, é sim uma competência concorrente, portanto a União tem competência para legislar, assim como o DF. Questão 8, letra E. Mas ótima, essa questão aqui é uma questão que deu um pouco mais de trabalho, porque você tinha que ter essa visão mais ampla, né, das competências. Muito boa. Salvo engano, essa é a última questão que a gente faz da Legale. As outras, como não tinham muitas mais questões da Legale, eu trouxe outras questões de outras bancas, mas que estão na mesma linha ali com aquilo que você precisa saber. Tá? Olha essa 9. A respeito da organização do Estado, com base na Constituição Federal, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras é de competência comum da União e dos Estados. Gente, quando a gente fala em serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, você lembra da Polícia Federal. Se eu lembro da Polícia Federal, porque é a atribuição dela, então não é uma competência comum da União e dos Estados, tá, gente? É uma competência exclusiva da União. Artigo 21, inciso 22, tá? Então, é de competência comum da União dos Estados? Não, é exclusiva da União. B. As terras devolutas não compreendidas entre as da União incluem-se entre os bens dos Estados. Então, as terras devolutas não compreendidas as da União incluem-se entre os bens dos Estados. Tá certo isso, gente? Esse é o texto puro do artigo 26 da Constituição Federal, inciso 4. Que fala exatamente isso. E, portanto, é a resposta certa dessa letra B. C. Os territórios federais integram a União e sua transformação em Estado, diferentemente de sua criação, será regulada por decreto do chefe do Executivo. Não, né, gente? Inclusive, a gente já fez uma questão como essa. Artigo 18, parágrafo 2º, diz que tem que ser por meio de lei complementar. Então, não é uma simples decisão do chefe do Executivo. Tem que ter processo legislativo com quórum qualificado. D. Legislar sobre a Seguridade Social é competência concorrente da União e dos Estados.
Gente, seguridade social, cuidado, né? A gente até viu isso na aula. É competência privativa da União, artigo 22, inciso 23. Tá? Previdência social vai ser concorrente, seguridade é privativa da União. São reservadas aos municípios as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal. Trocou, né? Não é aos municípios, é aos estados. Lembra que o que sobra fica com os estados, artigo 25, parágrafo 1º, e não com os municípios. Então, o que sobra fica com os estados, não com os municípios. Questão 9, letra B. Dez. Conforme descrito na Constituição Federal, constitui uma das competências privativas da União legislar sobre. Gente, se é privativa, tem que estar no 22, né? Juntas comerciais, custas do serviço forense, desapropriação, produção e consumo ou procedimentos em matéria processual. Aqui não tem muito por onde fugir, gente. Ou você sabe ou não sabe. Só que essa aqui é uma que sempre cai em prova, tá? Desapropriação, gente. Artigo 22, inciso 2. Esta é uma competência privativa da União. Todas as outras que estão aqui, junto comercial, custo de serviço forense, são competências concorrentes. Então, elas estão no 24. Legislar sobre junto comercial é 24.3. Inclusive, é o exemplo que eu dou na aula, né, quando a gente fala das regras da competência concorrente. Custas do serviço forense, artigo 24, inciso 4. Produção e consumo, artigo 24, inciso 5. E procedimento em matéria processual, artigo 24, inciso 11. Portanto, a questão 10, resposta, letra C. Essa aqui é do capeta, hein, gente? Se liga. A Constituição Federal inseriu os municípios na organização política e administrativa do país. Sobre o tema, assinale a alternativa correta, letra A. As câmaras municipais dos municípios com até 30 mil habitantes serão compostas por 10 vereadores. E aí, gente? É isso, produção? Essa questão é bacana, né? Porque a quantidade de habitantes é que vai determinar quantos vereadores tem na Câmara, tá? E aí você tem que ir lá no artigo 29 da Constituição. E o artigo 29 da Constituição, quando temos 10 vereadores, né, na Constituição, quer dizer, quando você tem municípios de até 30 mil habitantes, então é 29, inciso 4, a linha B. Ele vai falar que é de 15 a 30 mil, então de 15 mil a 30 mil habitantes, 11 vereadores e não 10. Fodástica, né? Letra B. Os municípios não dispõem de competência material específica. Óbvio que dispõe, né, gente? Competência material e competência administrativa. Nós vimos a lista de competências expressas para os municípios lá no artigo 30. Especificamente dos incisos 3 até o inciso 9, tá? Do 3 até o 9 é tudo competência material. Então o município dispõe sim. A Câmara Municipal poderá gastar até 80% de sua receita com folha de pagamento, excluindo-se o gasto com o subsídio de seus vereadores. Essa é uma regra que está prevista no artigo 29A, parágrafo 1º. É uma regra expressa na Constituição Federal. E a letra D, os municípios serão regidos por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 5 dias, e promulgada por 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa do Estado, ao qual pertençam. E aí, gente, tem alguma coisa errada aqui? Né? Eu nem falei do erro da C, né? O erro da C é que não pode gastar, não é até 80%, tá, gente? Perdão aqui. É até 70%. Esse é o limite que ele coloca lá, 70% da folha, tá? Incluindo o gasto com subsídios vereadores. É que ele colocou excluindo. E na letra D, o erro da letra D é que ele fala aqui que é 5 dias o interstício mínimo para a diferença entre cada turno,
quando na verdade o caput do artigo 29, que é o dispositivo que fala sobre isso, ele vai falar sobre 10 dias, tá, gente? Então é no interstício mínimo de 10 dias. Sobrando aí, portanto, a letra E, as leis orgânicas serão votadas e promulgadas pelas câmaras municipais em 2 turnos de votação, com interstício mínimo de 10 dias, observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição do respectivo Estado. Essa é a resposta certa, né? Caput do artigo 29. E, portanto, resposta certa da questão 11. Show? 12. A respeito da intervenção, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. Então, mais uma de intervenção aí para vocês praticarem. Dispensa-se que o decreto de intervenção especifique a amplitude e as condições de execução, sendo suficiente em um primeiro momento a indicação do prazo. Gente, quer dizer que o decreto de intervenção ele não tem que ter essas nuances, detalhes? Errado, né? Nós vimos que o decreto de intervenção, segundo o artigo 36, tem que ter tudo isso. Esses parágrafos primeiro. O decreto ele tem que especificar a amplitude, o prazo, as condições de execução e, se couber, o interventor. B. A União poderá intervir no Estado que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo comprovado motivo de força maior. Essa letra B está certinha, né? É uma das hipóteses do artigo 34, inciso 5, a linha A. Depois temos a C. Para que a União intervenha no Estado para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, dependerá de decisão favorável do Tribunal de Justiça local. Tá aí, gente. Já achamos a resposta, né? Que é a letra B. Então, o que tem de errado nessa letra C? Né? Ele fala aqui que para que a União intervenha no Estado, dependerá da decisão favorável do Tribunal de Justiça local. Não, né, gente? Para a União intervir, aí nós temos que ir para aquela decretação de intervenção que depende, né, do STF, artigo 36, inciso 3, tá? Então, ele vai depender ali de uma representação do Procurador-Geral da República para o Supremo Tribunal Federal, que vai dar provimento a essa representação e vai exigir a decretação, tá? Não é ali por solicitação. Depois temos a D. Se não estiver funcionando o Congresso ou a Assembleia Legislativa, faça a convocação extraordinária no prazo de 48 horas. A Constituição fala, gente, 24, tá? Não é 48 horas. Artigo 36, parágrafo 2º. Prazo de 24 horas. Para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da Federação, a União deverá, previamente à decretação de intervenção, convocar as Forças Armadas. Nada a ver, né, gente? Não tem nenhuma previsão constitucional que condicione a decretação de intervenção à convocação das Forças Armadas. A Constituição não fala isso. A União pode até utilizar as Forças Armadas para executar a medida, e não tem problema, porque as Forças Armadas é uma instituição subordinada ao Presidente da República. Pode pegar essa equipe lá para fazer a execução, mas não é uma condição, tá? Então, cuidado com isso aí. 12, letra B de bola. Questão 13. Olha essa, gente, que legal. De acordo com a Constituição Federal, qual é o nome da capital do Brasil? Brasil, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul ou Brasília? Isso é uma prova no Rio Grande do Sul? O gauchão pode olhar lá e falar assim, mas é lógico que é o Porto Alegre? Não, bisonho. Brasília. Por expressa previsão constitucional, tá, gente? Artigo 18, parágrafo 1º. 14. De acordo com a Constituição Federal de 88, analise as assertivas abaixo e assinale a resposta correta. 1. Compete privativamente à União legislar sobre a proteção e tratamento de dados pessoais. Lembra que eu falei que é uma das competências boas para cair agora, que é nova? Certinho, né? Esse aqui está no artigo 22, inciso 30. Tá?
A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais disposto no artigo 77 da Constituição Federal. Gente, muito cuidado, porque essa é uma regra nova que acabou de ser alterada, tá? Ela foi alterada em 2021, deixando de ser no dia 1º de janeiro e passando para o dia 6 de janeiro, artigo 28 da Constituição Federal. Então não pode errar isso mais não. 3. A eleição do prefeito e do vice-prefeito será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior do término do mandato dos que devam suceder, e no caso dos municípios com mais de 200 mil eleitores, poderá haver segundo turno, nos termos da legislação vigente. A posse do prefeito e do vice-prefeito ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Aqui está certinho, né? Aqui nós temos o artigo 29 da Constituição Federal, com seus parágrafos trazendo isso, tanto os incisos, na verdade, né? Tanto o caput ali vai falar, depois inciso 1, 2, 3, ele fez um mix aqui de incisos. Então, nós temos 1 e 3 certo. 1 e 3 estão corretos, essa é a resposta, letra D de dado. E para fechar, questão 15, a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição, e com base nisso, e diante do que prevê a Constituição Brasileira de 88, analisa as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Então, vamos lá. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração no Estado de origem serão regulados em lei complementar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Inclusive, fizemos várias questões que falaram sobre isso, né? Artigo 18, parágrafo 2º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Pode, produção? Pode, produção. Verdadeiro. Artigo 18, parágrafo 3º. A formação de novos estados ou territórios federais dá-se por iniciativa do Congresso Nacional através de lei complementar. Gente, a formação de novos estados ou territórios, de fato, é aprovado por meio de uma lei complementar, mas não é por uma iniciativa do Congresso, tá, gente? Por quê? Porque a criação de novos estados, ela vai depender ali de um plebiscito que vai autorizar. Se esse plebiscito autorizar, o Congresso pode colocar em votação. Se ele não autorizar, não pode. Também artigo 18, parágrafo 3º. Então, isso aqui é falsa, tá? A criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios façam por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de autorização da União após aprovação do Senado. Não tem essa autorização da União após aprovação do Senado. Nada a ver, tá, gente? Então, tem a lei federal que autoriza, aí você tem um estudo de viabilidade municipal, aí você tem plebiscito, aí você tem uma lei estadual que vai criar. Então, faltaram os requisitos aqui e colocaram requisitos errados. Essa aqui está falsa. Tá? Esse é o parágrafo 4º do artigo 18. Para a criação e desmembramento de municípios, é indispensável a divulgação de estudo de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Perfeito, né? Também, parágrafo 4º do artigo 18. Então, ficou VVF, FV. A ordem de cima para baixo, VVF, FV. Resposta, letra E. Show? Matamos mais um conteúdo para você que estuda com a gente aqui no GG para o CETESP. Essa é uma parte da matéria que você precisa realmente ler a Constituição e memorizar os dispositivos. Não perca tempo, já se antecipe,
Porque na hora que o edital sair, na hora que a prova estiver chegando, aí, meu brother, você vai ver todo mundo correndo, desesperado para conseguir recuperar o tempo perdido. E tempo perdido a gente não recupera, meu querido. Ou você se programa, se dedica com antecedência, ou você não vai chegar. Porque muita gente quer essa vaga que você quer. Então, faça o seu melhor, se destaque. E logo, logo, a gente vai estar aplaudindo você no palco da tua aprovação. Grande beijo no coração, tamo junto e até a próxima.